Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata apenas de manter a calma em momentos difíceis. Trata-se da forma como sua mente molda silenciosamente suas decisões, seus comportamentos, seus relacionamentos e até a maneira como as outras pessoas passam a enxergar o seu valor sem que você perceba. E o mais perigoso é que quase ninguém nota esse processo acontecendo enquanto ele destrói vínculos, oportunidades e a própria imagem que transmite ao mundo. Muitas pessoas acreditam que estão sendo fortes quando respondem por impulso, quando reagem com frieza, quando explodem, quando tentam provar algo o tempo todo ou quando deixam suas emoções assumirem o controle em situações simples do cotidiano. Mas existe uma diferença enorme entre sentir emoções e ser controlado por elas. E é exatamente aqui que a maioria perde respeito, autoridade emocional e presença social sem perceber. Porque, no fim, as pessoas raramente se lembram apenas do que você disse. Elas se lembram principalmente da maneira como você reagiu quando foi pressionado, ignorado, contrariado ou emocionalmente provocado. Se você ficar até o final deste vídeo, entenderá os padrões psicológicos por trás das suas reações, porque certas respostas fazem as pessoas perderem o interesse, o respeito ou a conexão emocional com você, e como sua mente cria hábitos emocionais automáticos capazes de influenciar completamente seus relacionamentos, sua autoestima e a forma como você é tratado socialmente. Você vai entender por que algumas pessoas conseguem manter presença, equilíbrio e valor mesmo em silêncio, enquanto outras acabam sendo ignoradas, manipuladas ou emocionalmente consumidas pelas próprias reações. Porque a verdadeira questão nunca foi apenas o que você sente. A verdadeira questão é o que sua mente faz com aquilo que você sente antes de transformar emoção em comportamento. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que sua forma de responder ao mundo está definindo silenciosamente o valor que os outros atribuem a ela. Este é um espaço de compreensão da mente humana e das emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos, hábitos mentais e pensamentos internos de forma racional, profunda e prática. E no vídeo de hoje, você vai entender por que o jeito como você responde pode determinar completamente a maneira como as pessoas passam a enxergar você. Você já percebeu como algumas pessoas mudam completamente a forma de te tratar dependendo da maneira como você responde? Às vezes, basta um silêncio, uma reação impulsiva, uma resposta atravessada ou até aquela necessidade de explicar demais algo simples e de repente o clima muda. A conversa muda. O respeito muda. E o mais estranho é que isso quase nunca acontece de forma explícita. Ninguém chega e diz: "Eu perdi o respeito por você." Mas você sente. Nas mensagens que ficam secas, na atenção que diminui, na forma como as pessoas começam a te interromper mais, na maneira como param de levar suas opiniões tão a sério quanto antes. E talvez o mais cansativo seja perceber que muitas vezes você tentou fazer tudo certo. Tentou ser compreensivo, educado, disponível, presente, mas mesmo assim acabou emocionalmente drenado, como se estivesse sempre precisando provar seu valor para alguém. O problema é que poucas pessoas percebem uma coisa importante. O jeito como você responde emocionalmente ao mundo ensina as pessoas sobre como elas devem te tratar. E isso começa em detalhes que parecem pequenos no dia a dia. Quando alguém demora para responder sua mensagem e sua mente imediatamente cria 1000 cenários. Quando uma crítica simples fica rodando na sua cabeça o dia inteiro. Quando você sente necessidade de se justificar o tempo todo porque não quer ser mal interpretado. Quando você aceita coisas que te incomodam só para evitar conflito. Quando você engole o que sente até explodir por algo pequeno dias depois. A maioria das pessoas acha que isso é apenas ser emocional. Mas não é tão simples assim. Existe um padrão psicológico silencioso acontecendo por trás dessas reações. Seu cérebro aprende constantemente através das emoções que você repete. E quanto mais você reage sem perceber, mais esses padrões começam a controlar seus relacionamentos, suas decisões e até a imagem que você transmite sem abrir a boca. É por isso que algumas pessoas entram em qualquer ambiente e naturalmente passam presença, enquanto outras parecem sempre ansiosas para serem aceitas. Não é apenas aparência. Não é sorte. É comportamento emocional acumulado ao longo do tempo. E talvez isso explique por que tanta gente hoje se sente cansada mesmo sem esforço físico. Porque viver tentando controlar a percepção dos outros sobre você consome energia mental o tempo inteiro. Seu cérebro nunca descansa de verdade.
Ele fica analisando mensagens, tons de voz, expressões, rejeições pequenas, mudanças de comportamento, tentando prever como agir para não decepcionar ninguém. E quanto mais você vive assim, mais começa a perder algo silenciosamente perigoso, sua estabilidade emocional. Só que existe uma parte desse processo que quase ninguém percebe enquanto está acontecendo, e ela começa exatamente no momento em que você acredita que suas reações não têm impacto na forma como o mundo te enxerga. O que a maioria das pessoas não percebe é que o cérebro não está apenas reagindo ao que acontece no momento. Ele está interpretando cada situação como um padrão repetido, como se estivesse tentando prever o comportamento dos outros o tempo todo. E isso acontece de forma automática, sem pedir permissão. Quando alguém te responde de forma fria, quando demora mais do que o normal, ou quando muda o tom de conversa, seu cérebro não registra isso como um evento isolado. Ele começa a buscar sentido. Ele tenta preencher os espaços vazios com experiências anteriores, memórias emocionais e até medos que você nem lembra mais conscientemente. E é aí que nasce um comportamento invisível que controla grande parte das interações sociais. A tentativa constante de antecipar como você deve agir para não perder conexão, respeito ou aceitação. Esse mecanismo é tão silencioso que parece apenas jeito de pensar. Mas na prática, ele vai moldando sua forma de se posicionar no mundo. Por exemplo, quando você começa a ajustar o tom da sua fala dependendo da reação do outro. Ou quando você muda sua opinião no meio de uma conversa só para evitar desconforto. Ou quando você sente que precisa ser sempre agradável, mesmo quando algo te incomoda. Tudo isso não nasce de uma decisão consciente. É o cérebro tentando reduzir incertezas sociais. Ele prefere errar sendo aceito do que arriscar perder conexão. E isso cria um padrão psicológico invisível. Você começa a viver não como realmente sente, mas como acredita que os outros esperam que você reaja. O problema é que esse comportamento não fica isolado. Ele se acumula. Cada pequena adaptação emocional que você faz sem perceber vai construindo uma versão sua que é mais previsível, mais controlada pelos outros e menos espontânea. E, aos poucos, isso começa a afetar diretamente sua vida social. Pessoas que convivem com você passam a perceber uma inconsistência sutil. Em alguns momentos você parece firme, em outros parece inseguro. Em alguns momentos você se posiciona, em outros você recua. E mesmo sem entender exatamente por quê, elas começam a ajustar a forma como te enxergam. Algumas passam a testar seus limites sem perceber. Outras se afastam emocionalmente porque não conseguem identificar exatamente quem você é nas suas respostas. E existe um detalhe ainda mais profundo nisso tudo. Quanto mais você tenta controlar a forma como os outros te percebem, mais você perde naturalidade nas suas reações. E quando isso acontece, sua mente entra em um ciclo curioso. Você começa a analisar depois de cada interação se falou demais, se falou de menos, se deveria ter respondido diferente, se passou a imagem certa. Isso transforma situações simples em processos mentais exaustivos. E o mais estranho é que, enquanto tudo isso acontece internamente, do lado de fora as pessoas só veem suas respostas. Não veem o esforço mental, não veem o peso emocional, não veem o cálculo constante por trás de cada reação. Elas só percebem o resultado final. E esse resultado é o que define como você é interpretado no mundo social. E é por isso que algumas pessoas parecem dominar qualquer ambiente sem esforço, enquanto outras entram em um espaço e sentem como se estivessem sempre um passo atrás, tentando acompanhar o ritmo emocional dos outros. Não tem nada a ver com ser extrovertido ou tímido como as pessoas costumam pensar. O que realmente está acontecendo é um processo muito mais sutil, quase invisível, que vai sendo construído ao longo das interações diárias. Cada resposta que você dá, cada silêncio que você sustenta, cada vez que você se justifica demais ou se cala para evitar desconforto, tudo isso vai formando uma espécie de linguagem emocional que as pessoas começam a ler em você sem perceber. Com o tempo, isso começa a alterar completamente sua presença social. Não de forma imediata, mas gradual. Você pode até não notar no início, mas as pessoas ao seu redor começam a reagir diferente às suas falas. Algumas passam a te interromper mais facilmente. Outras deixam de te perguntar sua opinião em certos assuntos. E algumas simplesmente começam a te ouvir, mas não necessariamente te levar em consideração. Isso não acontece porque você mudou de repente, mas porque a forma como você responde cria um padrão interpretado pelos outros como referência de valor emocional. E quando esse padrão transmite insegurança, dúvida constante ou excesso de adaptação, o cérebro social das outras pessoas automaticamente recalibra a forma como interage com você. E aqui entra uma consequência ainda mais profunda.
você começa a internalizar essa mudança. Ou seja, não é só o mundo que reage diferente a você, você também começa a reagir diferente ao mundo. Você começa a falar menos em grupos, mesmo tendo algo a dizer. Começa a pensar 2 vezes antes de se posicionar. Começa a sentir que precisa medir cada palavra para não ser mal interpretado. E quanto mais isso se repete, mais o cérebro entende que esse é um novo modo seguro de interação social. Só que esse modo seguro não te protege emocionalmente, ele apenas te limita. Ele reduz o risco de rejeição, mas também reduz sua presença, sua espontaneidade e sua influência natural sobre o ambiente. O mais curioso é que, de fora, ninguém consegue apontar exatamente o que mudou. As pessoas não dizem você está diferente por dentro. Elas só sentem. E sentimento social é poderoso, porque ele não precisa de explicação lógica para influenciar comportamento. Ele só precisa de repetição. Se alguém te percebe como alguém que hesita demais, essa percepção começa a se reforçar em cada nova interação. Se te percebem como alguém que recua facilmente, isso vira uma expectativa silenciosa. E expectativas sociais são perigosas, porque elas começam a guiar como os outros te tratam sem que ninguém perceba que existe um padrão sendo criado ali. No final, o que parece apenas comportamento individual se transforma em um reflexo coletivo. Seu jeito de responder começa a moldar não só como você se vê, mas como todos ao seu redor te posicionam dentro de um grupo, de uma conversa, de uma relação. E é nesse ponto que o comportamento deixa de ser apenas pessoal e passa a ser socialmente reforçado de forma constante, quase automática, como se fosse impossível escapar desse ciclo. Seu cérebro não reage apenas ao que está acontecendo agora. Ele reage, na maioria das vezes, ao que já aconteceu com você antes. Só que isso não é algo óbvio de perceber no dia a dia, porque a sensação é sempre de que você está respondendo ao presente. Alguém fala algo, você sente algo. Uma situação acontece, você reage. Mas por trás disso existe um acúmulo invisível de experiências anteriores que nunca foram completamente processadas e que continuam ativas como referência emocional. Quando você se sente incomodado em uma conversa simples, por exemplo, muitas vezes não é a conversa em si que está te afetando. É algo parecido que já aconteceu antes e deixou uma marca emocional. O cérebro não separa com clareza o passado do presente quando se trata de emoção. Ele apenas identifica padrões. Então, se em algum momento da sua vida você foi ignorado, desrespeitado ou se sentiu diminuído em uma situação social, qualquer cenário atual que tenha um leve traço parecido pode ativar a mesma resposta emocional, mesmo que a realidade agora seja completamente diferente. E é aí que nasce a repetição emocional. Essa repetição faz com que certas reações pareçam automáticas. Você nem percebe que está entrando em um padrão antigo. Só sente o impacto. Aquela necessidade de se explicar demais, o desconforto em dizer não, o medo de ser mal interpretado, a sensação de que precisa se adaptar rapidamente para não perder conexão, tudo isso pode estar ligado a experiências que aconteceram muito antes, mas que ainda não foram reorganizadas internamente. E o mais interessante é que o cérebro não faz isso por erro. Ele faz isso como forma de proteção. Ele acredita que, repetindo comportamentos antigos, você estará mais preparado para evitar dores semelhantes. Só que o problema é que o mundo muda, mas os padrões emocionais nem sempre acompanham essa mudança. Você pode estar em um ambiente completamente diferente, com pessoas diferentes, situações diferentes, mas reagindo como se ainda estivesse em um contexto antigo. E isso cria um descompasso interno. Por fora, você está vivendo o presente. Por dentro, você está respondendo a fragmentos do passado que continuam ativos como memórias emocionais não resolvidas. E essas memórias não são lembranças claras como histórias que você consegue narrar. Elas são sensações. São reações rápidas. São desconfortos que surgem antes mesmo de você racionalizar o que está acontecendo. É por isso que algumas respostas suas parecem exageradas em certos momentos, ou até difíceis de explicar depois. Não porque você está errado, mas porque existe um histórico emocional sendo ativado sem que você perceba. E quanto mais isso se repete, mais o cérebro reforça a ideia de que aquele é o jeito normal de reagir. Com o tempo, isso cria um padrão mental profundo. Você começa a viver não apenas respondendo ao presente, mas também tentando resolver emoções antigas através de situações atuais. E isso muda completamente a forma como você se posiciona na vida, porque cada nova interação carrega, de forma silenciosa, um pedaço de tudo aquilo que você ainda não deixou totalmente para trás. No momento em que você começa a perceber esses padrões acontecendo em tempo real, algo muda de forma quase imperceptível, mas profunda.
Não é uma mudança explosiva. Não é como se tudo se reorganizasse de um dia para o outro. É mais como se uma parte sua que sempre esteve no automático começasse a ganhar um pequeno espaço de observação. Antes, você só reagia. Agora, em alguns momentos, você começa a notar que está reagindo. E essa diferença, por menor que pareça, altera completamente a forma como sua mente se comporta diante das situações. Porque enquanto você está totalmente imerso na reação, sem perceber o que está acontecendo, o padrão se repete sem resistência. Mas quando existe consciência, mesmo que mínima, o padrão começa a perder força. Não porque ele desaparece, mas porque ele deixa de ser invisível. E aquilo que é visto com clareza não consegue mais operar da mesma forma que operava no automático. Você começa a perceber, por exemplo, aquele impulso de responder rápido demais em uma conversa ou aquela necessidade de se justificar mesmo quando não há necessidade real. E só de perceber isso acontecendo, já existe uma pequena pausa interna que não existia antes. E essa pausa muda tudo, porque entre o estímulo e a resposta existe um espaço que quase ninguém percebe. É nesse espaço que o comportamento começa a ser moldado de forma diferente. Antes, esse espaço era praticamente inexistente. Tudo acontecia em sequência direta. Sensação, reação, consequência. Agora, com um nível maior de percepção, esse fluxo começa a perder velocidade. Não de forma forçada, mas de forma natural. E isso faz com que suas respostas deixem de ser apenas reflexos e comecem a se tornar escolhas mais conscientes, mesmo que ainda imperfeitas. O mais interessante é que essa mudança não exige uma transformação completa da sua personalidade. Ela começa na forma como você interpreta o que sente. Em vez de tratar cada emoção como uma ordem imediata de ação, você começa a enxergar como um sinal interno. Um sinal que pode ou não ser seguido. E isso muda a relação que você tem com suas próprias reações. Antes, você era conduzido por elas. Agora, em alguns momentos, você começa a observá-las enquanto elas acontecem. E não existe aqui a ideia de eliminar emoções ou controlar tudo de forma rígida. Isso não funciona na prática. O que muda é a relação com o automático. Você deixa de ser apenas um reflexo das suas experiências passadas e começa a perceber que existe algo em você que consegue olhar para essas experiências acontecendo no presente. E isso já é suficiente para começar uma reorganização interna gradual. Com o tempo, esse tipo de percepção vai criando um efeito silencioso. Você continua sendo você, continua sentindo, continua reagindo em muitos momentos, mas algo dentro do processo deixa de ser completamente inconsciente. E quando isso acontece, sua forma de se posicionar no mundo começa a se ajustar sozinha, sem necessidade de fórmulas ou mudanças forçadas. Porque o comportamento humano não muda apenas por decisão, ele muda, principalmente, quando deixa de ser invisível para quem o vive. Antes de seguir com o conteúdo, existe algo importante que precisa ser dito, porque isso se conecta diretamente com tudo que você acabou de perceber sobre seus padrões emocionais. Se você sente que vive reagindo no automático, repetindo comportamentos que não entende, se cobrando demais, se perdendo em pensamentos que parecem não ter origem clara ou até sentindo um certo cansaço interno de si mesmo, isso não é apenas fase ou falta de controle. Existe uma estrutura emocional por trás disso que pode ser compreendida com muito mais profundidade quando você tem acesso ao tipo certo de conteúdo. Existe um material que foi criado justamente para quem quer entender a própria mente de forma mais séria, sem superficialidade e sem promessas irreais. Ele une psicologia, psicanálise e filosofia de um jeito aplicado ao cotidiano, para ajudar você a enxergar aquilo que normalmente passa despercebido. Conceitos como inconsciente, padrões emocionais repetitivos, identidade, sombra psicológica, mecanismos de defesa e percepção de si mesmo são explorados de forma prática, para que você não apenas entenda teorias, mas comece a reconhecer esses processos acontecendo dentro da sua própria vida. O ponto central não é te ensinar a ser outra pessoa, mas te mostrar como certos padrões que você vive hoje não começaram agora, e porque eles continuam se repetindo mesmo quando você tenta mudar sozinho. Quando você entende isso com clareza, começa a enxergar suas reações de outra forma, e aquilo que antes parecia confuso passa a fazer sentido. E quando algo começa a fazer sentido, a forma como você lida com isso inevitavelmente muda. O acesso a esse tipo de material funciona como um ponto de reorganização interna, porque ele te ajuda a observar sua própria mente com mais nitidez, sem pressa e sem julgamento. Não é sobre solução instantânea, é sobre compreensão profunda.
E, muitas vezes, é exatamente essa compreensão que abre espaço para mudanças reais começarem a acontecer de forma natural, sem força, sem pressão e sem excesso de tentativa e erro. O link está disponível no comentário fixado, caso você queira aprofundar essa visão de forma mais estruturada. No fim, talvez o ponto mais importante não seja aprender a controlar tudo o que você sente, mas começar a perceber o que você faz com aquilo que sente antes mesmo de perceber que está fazendo. Porque grande parte da vida emocional não acontece em decisões conscientes, mas em respostas automáticas que foram sendo construídas ao longo do tempo, sem que você tivesse uma visão clara disso. E quando você observa isso com mais atenção, começa a notar que muitas das situações que parecem repetidas não são coincidência. São padrões que se reorganizam em contextos diferentes, mas com a mesma base emocional por trás. A mesma forma de reagir, o mesmo tipo de desconforto, a mesma tentativa de evitar certas sensações internas, mesmo quando o cenário já não é o mesmo de antes. O curioso é que, enquanto tudo isso acontece, a sensação interna costuma ser de que você está apenas vivendo o momento. Mas, na prática, o momento carrega camadas de experiências anteriores que continuam influenciando a forma como tudo é interpretado. E isso faz com que pequenas interações do dia a dia tenham um peso muito maior do que parecem ter na superfície. E talvez seja justamente aí que exista algo importante para ser percebido. Não como uma resposta pronta, nem como uma mudança imediata, mas como uma forma diferente de enxergar o que sempre esteve acontecendo em silêncio. Porque quando algo deixa de ser invisível, ele deixa de agir da mesma forma dentro da sua percepção. E o que resta depois disso não é uma conclusão, é apenas uma nova forma de enxergar aquilo que sempre esteve aí. Se esse conteúdo fez sentido para você de alguma forma, isso já mostra que existe algo aqui que vale a pena ser aprofundado. Se inscreve no canal, porque aqui a ideia não é trazer respostas prontas, mas te ajudar a entender melhor a sua própria mente ao longo do tempo. Deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão passando por esse tipo de reflexão e talvez ainda não perceberam isso. Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção ou se você já percebeu esse tipo de padrão acontecendo na sua vida. Quero ler sua experiência. E se você chegou até aqui, não sai agora. Tem um vídeo aparecendo no card e também uma playlist completa no canal que continua exatamente essa linha de pensamento, aprofundando ainda mais esses padrões do comportamento humano e das emoções. Assiste o próximo vídeo, porque ele se conecta diretamente com esse e pode mudar ainda mais a forma como você entende tudo isso.